Oi, biologuinhas, tudo bem? Aqui é Isa do blog Bertobio e hoje vim trazer a primeira videoaula universitária desse canal em 2019. Finalmente, quinto período de biologia. Pra quem não sabe, eu curso ciências biológicas na modalidade de licenciatura, então provavelmente eu vou ser uma professora de biologia. Estou aqui treinando e passando tudo que eu sei pra vocês pra ajudar aí em futuras provas, se você é da minha sala ou se você vai fazer biologia, se você faz, enfim. Ou se você é curioso em saber como que é mais ou menos a profundidade dos assuntos vistos na faculdade de biologia. E hoje, como primeira videoaula, eu resolvi trazer a minha matéria favorita do mundo, que é fisiologia vegetal. Eu tô falando isso, não é da boca pra fora. Eu já tive contato com essa matéria anteriormente, porque eu já fiz estágio na bioquímica. E lá na bioquímica eu tive que estudar um pouquinho de fisiologia vegetal, então eu peguei o livro e tive que ler, fazer resumo e tudo mais, porque lá a gente mexia com plantas, então eu já tive contato com essa matéria e agora tá sendo muito mais legal. Tá bom? Então eu vou começar. Hoje a gente vai falar primeiramente de alguns conceitos iniciais e depois a gente vai falar da água na planta. Vai ser uma videoaula um pouquinho longa, eu queria dizer algumas coisas antes de começar. Primeiro, eu queria pedir desculpa pra vocês pela iluminação, ou às vezes por ficar olhando aqui. Tô um pouco confusa ainda sobre onde gravar, onde a iluminação é melhor, então eu vou testando alguns lugares. Segundo, a edição desse vídeo vai ser extremamente simples. Provavelmente eu só vou fazer alguns cortes, sei lá, quando meu cachorrinho latir, porque senão eu perco muito tempo e eu tenho muitos vídeos pra editar. Muitos. Eu tenho a Luísa, que é minha amiga, que me ajuda, mas também não posso ficar mandando todos os vídeos pra ela. Ela tem uma vida, ela tem faculdade pra fazer, então esses vídeos universitários eu que edito em maioria. Então é simples, porque a tia Isabela não tem tempo e a tia Isabela não gosta de editar, e a tia Isabela não sabe editar muito bem. Então, bora começar? Então, fisiologia vegetal. Então, como eu disse, primeiro a gente vai começar com alguns conceitos iniciais que eu acho importante. Antes de tudo, a gente tem que definir o que é fisiologia vegetal, que eu acho muito importante. Então, fisiologia vegetal é a ciência, é a área que estuda os fenômenos vitais das plantas, envolvendo bioquímica, interações celulares e ambientais, biologia molecular e anatomia e morfologia vegetal. Então, eu já fiz todas as matérias relacionadas à botânica, agora daqui pra frente eu só tenho fisiologia vegetal, porque precisa mesmo, ó. Eu já fiz citologia, eu já fiz bioquímica e eu já fiz morfologia, anatomia vegetal, já fiz tudo que vocês possam imaginar de botânica. Então, essa base é essencial para você conseguir entender 100% essa matéria. Até indico que se alguém não esteja entendendo a matéria, tenta entender se você não está entendendo a matéria em si ou se você não está entendendo conceitos anteriores, conceitos que você precisava ter para compreender os processos, tá? As plantas, elas são a base da cadeia alimentar e elas promovem o fluxo de massa, de energia, então elas são essenciais, né, gente? Sem planta a gente não vive. Muita gente odeia a botânica, mas eu sinto informar que sem as plantinhas a gente não ia conseguir estar aqui hoje. Então, vamos valorizar um pouquinho essa área. Tem uns nomes meio difíceis, algumas coisinhas, mas é muito linda. Aí, quando a gente fala de vegetais, a gente tem que pensar na unidade formadora desses vegetais, que é a célula, assim como a nossa unidade formadora. Só que a célula vegetal, ela tem alguns aspectos que são só da célula vegetal. Ai, gente, desculpa, isso aqui, ó, tá verde. É porque eu tava com acesso aqui de hospital, tá? Então, não estou doente, não. Foi só uma veia que deu uma estouradinha. Só pra vocês não assustarem. Então, gente, a célula vegetal, ela é uma célula que apresenta parede celular, que é feita de celulose. Lembrando que celulose é um carboidrato. É um carboidrato formado por glicoses com ligação beta 1 e 4. Tá? Então, se você não lembra desses conceitos, eu tenho um vídeo aqui de bioquímica de carboidratos. Eu vou tentar deixar linkado aqui embaixo. Mas se eu esquecer, em todo caso, é só colocar ali na barrinha do YouTube lá em cima, Bertobio, bioquímica, carboidrato, você vai achar. É formada também por hemicelulose e pectinas. Essa parede celular ela é permeável, então ela permite a passagem de água, enfim. O que é semipermeável é a membrana plasmática, tá? Então, não confunda, por favor. E a parede celular é exclusiva aí dos vegetais. Essa parede celular, ela confere a resistência mecânica para a célula vegetal. Então, é ela que vai dar aquela firmeza para a célula vegetal.
Outra coisa exclusiva dessa célula é o vacúolo. O vacúolo, ele é responsável pelo armazenamento de água, tá? Então, mais pra frente, quando eu for falar de água, a gente vai falar do vacúolo de novo, vocês vão entender melhor. Mas, basicamente, é uma coisinha, um saquinho que fica dentro da célula que ele armazena água. Aí a gente tem os plastídeos, que também são exclusivos, e eles fazem um acúmulo de substâncias. Então, enquanto que o vacúolo faz um acúmulo de água, o plastídeo faz de substâncias. A gente tem o peroxissomo. Peroxissomo, se eu não me engano, eu já falei aqui em vídeo com vocês, acho que foi o primeiro vídeo do meu canal de organelas celulares. Eu comentei sobre o peroxissomo, que é uma organela que às vezes é esquecida, mas ela é muito importante. O peroxissomo, ele faz a quebra da água oxigenada. Vamos lá, água oxigenada, voltando lá em aspectos de defesa antioxidante, em bioquímica. A água oxigenada é uma espécie reativa. Então, ele pode originar esses famosos radicais livres. Os radicais livres podem promover lesões na membrana plasmática, no DNA, em proteínas, enfim, em muitas coisas da célula. Então, essa quebra do peróxido de hidrogênio, que é da água oxigenada, é muito importante para evitar a formação desses radicais livres. Aí a gente tem o glioxissomo, que ele faz a beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia longa. A gente tem 3 coisinhas bonitinhas que a gente vai usar muito daqui pra frente. Então eu espero que vocês deem uma atenção especial, tá? Plasmodesmo, simplasto e apoplasto. Plasmodesmo é uma ponte citoplasmática que liga células vegetais. Então vamos supor, aqui eu tenho uma célula vegetal, aqui eu tenho outra. O meu dedo é o plasmodesmo, então é uma pontezinha citoplasmática que vai ligar essas duas células. Então por aqui pode passar água, vocês vão ver que passa água, enfim, substâncias e tudo mais. O simplasto nada mais é do que o transporte de substâncias via plasmodesmo. Então, vamos lá, ó. Célula, aqui é o plasmodesmo. E aí, o transporte por aqui a gente vai chamar de simplasto. E apoplasto é o transporte de substâncias meio que via extracelular. Então, não vai passar pelo plasmodesmo. A água, por exemplo, vai passar por fora, por algum motivo, por não ter o plasmodesmo ou algo do tipo. Então, entendidos os conceitos iniciais, importantes pra gente conseguir entender a matéria daqui pra frente, vamos falar da água. A água é limitante e essencial para o desenvolvimento das plantas. Nós humanos não vivemos sem água, as plantas não vivem, nenhum ser vivo vive sem água. Então, a água é muito presente na planta, muito, para vocês terem noção. Por exemplo, frutas e folhas apresentam cerca de 80 a 90% de água na sua constituição. As raízes, de 70 a 95%. As sementes maduras é o que apresentam menos percentual de água, que é de 5 a 15. Mitocôndria e cloroplasto apresentam 50% de água. E o protoplasma, que basicamente é a célula vegetal, exceto a parede celular, apresenta de 80 a 90% de água. Então a gente pode falar que a célula vegetal é muito abundante em água. E aí, quando a gente fala também de planta, a gente precisa falar de algumas coisinhas quando a gente fala assim, essa questão da água. A água, ela é muito presente na matéria fresca da planta. Então, vamos supor, pego uma planta, pior que eu não tenho nenhuma aqui, eu tenho algumas ali. Mas eu vou pegar uma plantinha ali, pego a folha, vou cortar e vou pesar. Quando eu peso, eu estou pesando muito além da planta, eu estou pesando muita água que tem dentro dela, né? Porque a água constitui aquela planta. Se eu pego essa planta que eu cortei bonitinha, levo para uma estufa, deixo um tempo secando, né? A estufa é um local que tem uma temperatura elevadinha, então vai dar aquela ressecada, vai ficar murcha, vai perder água. E depois eu vou ter o peso somente do carboidrato, do lipídio, da proteína, dos ácidos nucleicos que constituem aquela planta. Mas eu não vou ter a água mais, porque a água ficou lá na estufa, a água foi evaporada lá na estufa. Importante dizer que a matéria seca, ela não apresenta água, mas isso não quer dizer que para eu ter matéria seca eu não preciso de água, porque a gente só produz carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico com água. A água participa de muitas reações químicas. Outra coisa importante de dizer é que 98% da água que é absorvida pela planta é devolvida para a atmosfera. Então é muito legal, né, o ciclo da água na planta, porque ela devolve muito da quantidade que ela pega. Só 2% que ela vai estar realmente ficando para ela para realizar as reações que ela precisa, tudo que ela precisa. O fluxo da água, o movimento da água dentro da planta só ocorre graças à evaporação. Porque imagina, se a planta fosse um negócio estagnado, ela ia ter uma quantidade de água dentro dela, o solo ia ter uma quantidade de água ali,
e acabou. Quando tem a evaporação funciona como se fosse um canudinho. Então, evapora a água e a raiz fala que, opa, eu preciso absorver mais água para subir essa água para lá, porque tá evaporando. Então, a gente tá tendo, assim, uma perda de água. Então, a raiz vai, absorve água para ser evaporada. Então, é um ciclo bem bonitinho. Aí, quando a gente fala de água, eu tô falando muita palavra água, mas esse vídeo vai ser isso. Quando a gente fala de água, a gente tem algumas funções básicas que a gente tem que saber, que importam aqui, mas que importam pra tudo na nossa vida. Então a água, ela é solvente universal, meio de transporte de substâncias, realiza reações bioquímicas, ela que promove o turgor de algumas células, principalmente das células vegetais. A gente vai ver estômago, e é muito importante porque a água entra, o estômago abre porque ele fica gordinho. E também mantém a planta ereta. O turgor é muito importante porque ele vai manter a planta no eixo ereto dela. A água é importante para o estômago, como eu já tinha adiantado. O crescimento e alongamento celular depende da água e também faz regulação térmica. Agora a gente vai começar a entrar numa parte um pouco mais específica, porque até então a gente estava falando assim, aspectos gerais da água, muito legal, muito incrível. Agora a gente vai começar a entrar em aspectos mais ligados à fisiologia vegetal mesmo. Então, primeiro, antes da gente entrar nesses aspectos, a gente precisa entender a molécula da água para depois a gente entender os aspectos. A molécula da água é uma molécula bipolar, que quer dizer que eu tenho um lado positivo, um lado negativo. O lado negativo é do oxigênio, porque ele é o elemento mais eletronegativo. E do hidrogênio é a parte positiva da molécula. A molécula apresenta uma angulação ali de 105 graus. Moléculas de água em estado líquido, elas se atraem, né, os polos opostos se atraem, então o negativo se liga com um positivo e formam pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio vão permitir que a água fique grudadinha uma na outra, uma molécula grudadinha na outra. Agora sim a gente vai começar a entrar nos conceitos mais fisiológicos mesmo. Então o primeiro conceito é o conceito de coesão, que basicamente é definido como a atração entre as moléculas de água por pontes de hidrogênio. Então as águas têm essa coesão, elas estão no estado líquido, estão pertinho ali, elas vão se ligar por ponte de hidrogênio. A adesão, outro conceito importante, é a atração da água a uma fase sólida ou a uma superfície. Então, na minha aula, inclusive, a minha professora maravilhosa, socorro, desfocou. A minha professora maravilhosa, ela pegou uma notinha de supermercado, sabe, um papel, molhou no bebedouro e foi e grudou, assim, tipo, na lousa. E a folha não caía, a folhinha, a notinha do supermercado. E ela não cai porque a água se atrai à fase sólida. Ela se atrai à carga estática da fase sólida, então ela não cai. Isso é o fenômeno, isso é o processo de adesão. E a capilaridade, que basicamente é a água nos capilares da planta, e é um fenômeno que engloba tanto a adesão quanto a coesão. Então imagina, a água no xilema. Ela vai se atrair à fase sólida, que é a paredezinha ali, e ela precisa também se ligar entre elas, para elas conseguirem subir no xilema. Lembra? O xilema de baixo para cima, então ela precisa subir, e ela vai se ligando para subir. A água, ela entra pela raiz, como eu disse, né? Então a raiz absorve por meio daquela zona bem legal que chama zona pilífera, que é uma zona que tem pelinhos absorventes. E aí essa zona vai pegar a água, e aí essa água vai caminhar pela planta até atingir os vasos condutores, xilema e floema. Ambos transportam água, tá, gente? Não é só o xilema. Quando a gente fala que o xilema transporta água e o floema transporta a seiva orgânica, que a gente fala, é, assim, em maior quantidade. O xilema, em maior quantidade, transporta água e sais, e o floema, em maior quantidade, transporta a seiva orgânica. Mas não quer dizer que o floema não tenha água. Muito pelo contrário, ele tem água sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre as rotas que a água pode tomar. Então a água tem que ir se difundindo ali entre as células vegetais de toda a planta. Então ela pode seguir 3 movimentos. O primeiro é o movimento simplástico, que é um movimento que atravessa a parede celular, entra no citoplasma da célula e vai, por meio do plasmodesmo, passar para outra célula. Então, basicamente, a gente pode definir o movimento simplástico como o transporte da água via plasmodesmo. Aí a gente tem o movimento apoplástico, que é quando a água vai passando de parede por parede celular até chegar na endoderme da planta. E aí, quando chega na endoderme da planta, a gente tem um acúmulo de lipídio, que a gente chama de estria de Caspari. Eu acho que é assim que fala. E aí, obviamente, água e lipídio não se dão bem, então a água não vai passar ali. E aí ela é obrigada a ir para o citoplasma celular.
E a gente tem o movimento transcelular, que é de vacúolo para vacúolo. Então, tem o vacúolo numa célula, tem a aguinha ali, e ele vai passar para outra, no vacúolo, vai ficar ali, para outra no vacúolo, então assim vai. Essa água, gente, que é transportada, né, eu falei sobre como ela é transportada, mas a gente tem um processo muito lindo que faz esse transporte, que é o que media tudo, que é a osmose. A osmose é um processo que vai permitir com que a planta ganhe água, perca água ou fique de boa, não há movimento da água. Então, em meio isotônico, lembra sempre que iso é de igual. Então, meio isotônico, não há transporte de água, porque a concentração dentro da planta é igual à concentração, por exemplo, no solo. E aí, se a concentração é igual, ou então até mesmo a concentração de uma célula vegetal é a mesma da outra. Então, uma não precisa passar água para a outra, porque as duas são iguais. Então, não precisa dividir o pãozinho se as duas têm a mesma quantidade de pãozinho, sabe? Já se a gente tem um meio hipotônico, a gente tem um ganho de água. Então, o meio, ele vai estar menos concentrado, o que quer dizer que eu vou ter menos soluto, mas muito solvente. Solvente é a água, soluto são os sais. Então, o meio vai estar mais dissolvidinho, mais tranquilo, enquanto que a célula vai estar o quê? Bombando de sal e vai estar concentradíssima e com pouca água. Então, o que acontece? O meio doa água para a célula para atender, para tentar deixar igualzinho ali as concentrações. E se eu tô no meio hipertônico, ou seja, um meio mais concentrado e com menos água, a célula tende a perder água para doar pro meio ficar mais diluidinho, mais tranquilinho. Então, também são processos que a gente precisa ter em mente. Então, por isso, a importância de tudo que eu falei pra vocês antes, de ter estudado citologia, ter estudado bioquímica e tudo mais, porque você vai ter visto isso em alguma área, pelo menos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de massa. O fluxo de massa, ou também chamado como vazão, é a quantidade de líquido que se movimenta quando há diferença de pressão. E ocorre isso dentro do xilema. Outro detalhe pra falar pra vocês sobre essa parte do transporte de água, osmose e tudo mais, por ser passivo o processo, tem uma tendência universal da água se mover dos locais onde tem uma maior energia para um local que tem menor energia, tá? Isso uma tendência mesmo. A água sempre vai fazer isso, de um local que tem mais energia para um local que tem menos, sempre buscando equilibrar tudo bonitinho, fofinho, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre potencial hídrico, que todo mundo fica com medo, porque tem uma formulinha que é meio chatinha, vou mostrar pra vocês aqui no meu caderno, pra dar aquele sustinho básico com vocês. Olha que fórmula bonitinha. Bonitinha, gente. Isso aqui é só uma forma de representar, porque podia ser x mais y mais e mais w. E essa é a mesma coisa. Então, o potencial hídrico é em estado padrão da água, ou seja, a água pura, a água livre, a água em reservatório, em situações de temperatura ambiente e pressão normal, ela tem um potencial hídrico igual a zero. E o potencial hídrico, ele vai ser muito importante para regular esse processo osmótico também. Ele vai auxiliar. Então, se há diferença de potencial hídrico, por exemplo, entre o solo e a planta, ou a planta vai perder água ou ela vai ganhar. Então, se não tem essa diferença de potencial hídrico, a planta não vai ganhar, não vai perder, vai ficar tudo ali parado. Vai ficar tudo esperando ter uma diferença para precisar igualar. Então, sempre a tendência é igualar. Potencial hídrico é a mesma coisa, a tendência é manter igual, tanto da planta quanto do solo. E para manter igual é meio difícil, porque se você doa, você fica com menos, se você ganha, você fica com mais, e aí você vai ficando movimentando. E isso que permite que a planta consiga realizar todos os processos, consiga ter esse transporte de água dentro dela a todo tempo, tá? E esse potencial hídrico, ele é influenciado por presença de soluto. Pensem comigo, potencial hídrico, ele meio que engloba muitas coisas. Ele engloba água, ele engloba soluto, pressão gravitacional e matricial. Então, inclusive, essa fórmula que eu mostrei pra vocês é isso. Basicamente, o potencial hídrico é a soma do potencial do soluto, potencial de pressão, potencial gravitacional e potencial matricial. E aí, se eu tenho muito soluto, ele vai diminuir o meu potencial hídrico. Soluto é o quê? Sais, nananana. Então ele vai diminuir meu potencial hídrico. Essa é a tendência. Então, por exemplo, se a gente pega um potencial hídrico que é menos não sei quantos, a probabilidade dele ter um soluto bem, assim, alto é grande. Agora, saindo um pouquinho dessa parte de potencial hídrico, que não é difícil, gente, nem um pouquinho, vamos falar um pouquinho de transpiração. Transpiração a gente vê na escola, a gente vê na faculdade, a gente vê em muitas matérias da vida.
a transpiração ela ocorre para liberar vapor de água e ocorre em maioria por meio do estômago. Então, 95% da transpiração da folha, da planta em geral, na verdade, é feita pelos estômatos. E o estômago tem toda aquela questão de abertura e fechamento, que na escola às vezes parece difícil, parece complicado, mas na faculdade, pelo menos, eu acho uma das coisas mais simples e mais lógicas de se pensar. O estômago, gente, ele é responsável por fazer a fotossíntese. E ele faz a fotossíntese graças à abertura dele. Então, por exemplo, ele abre, vai entrar CO2. CO2 é um dos produtos que a gente precisa para fazer a fotossíntese. E aí, a partir disso, a planta vai gerar o quê? A sacarose, que é o produto da fotossíntese, o açúcar. Na escola, às vezes, a gente fala que é glicose, mas é sacarose. Então, o estômago, vamos lá, vamos fazer aqui uma dinâmica para tentar entender. Isso aqui é um estômago fechado, isso aqui é um estômago aberto, tá? Bonitinho. Para o estômago abrir, o que precisa acontecer? O fotorreceptor da planta, que depende, às vezes é carotenoide, às vezes é um que chama flavina, ele precisa estar ali ativo e recebendo luz. Isabela, mas qualquer tipo de luz? Não, a luz precisa ser numa intensidade luminosa de mais ou menos 440 nanômetros, e que é a luz azul. Então, o fotorreceptor vai receber o estímulo. Quando ele recebe o estímulo, ele abre os canais de potássio. E aí começa a entrar potássio nessas célulazinhas aqui, que a gente chama de células guarda. Então, começa a entrar potássio nelas. E lembra, quando eu tô com um local que é mais concentrado, a água tende a entrar para tornar aquele local menos concentrado, mais diluidinho, não é verdade? Então começa a entrar água. Nisso que entra potássio e água, a célula começa a ficar gordinha. E quando ela fica gordinha, ela começa a se separar. Porque ela quer mais espaço para ela. Então ela começa a separar, abrir o estômago. Então ela tá aqui dentro gordinha, com água, potássio. Depois de um tempo, por exemplo, isso acontece de manhã, essa abertura. Depois de um tempo, quando a gente pega, por exemplo, no meio da tarde, a gente tem nessas células guarda também sacarose, que foi produzida pela fotossíntese. Então, a sacarose também vai ajudar a manter isso aqui aberto, manter isso aqui mais concentrado e manter a entrada de água para deixar ela gordinha. No final do dia, o estômago abre rapidíssimo. É rapidinho esse processo de abertura. E aí vai ficando escuro, a taxa fotossintética vai diminuindo. E aí, quando a gente chega lá pelas 10 horas da noite, o estômago começa a fechar. E ele começa a fechar por quê? Para esse canal, né? Porque o fotorreceptor para de receber luz. Então, o canal de potássio ele vai parar. E aí, a gente vai diminuindo a concentração de água aqui dentro. Porque não faz mais sentido ter muita água aqui dentro se eu não tenho tanta coisa para diluir. Então, a água vai saindo e o estômago vai fechando até ele fechar todinho. E pronto, a planta para o seu período fotossintético, para de transpirar, para de perder água. Porque quando ela abre o estômago, ela recebe CO2, mas ela perde muita água em forma de vapor. A gente tem algumas plantas, que a gente chama de metabolismo ácido de crassuláceas, que são as suculentas, aquelas plantas bonitinhas que geralmente a gente tem em casa. Elas são diferentes, elas realizam o processo todo durante a noite. Por quê? Ela é suculenta, ela tem um armazenamento de água e ela não quer perder água. Imagina, ela armazena água, ela é suculenta, ela se chama suculenta porque ela armazena água. E aí ela vai ficar com o estômago aberto durante o dia pra perder água? Não vai, mano, ela não pode perder água. Então, o que acontece? Ela fica com o estômago fechado durante o dia. Aí você vai falar, Isabela, mas como que ela vai pegar CO2 pra fazer a fotossíntese? Durante a noite, a planta abre o estômago. E aí, quando ela abre o estômago durante a noite, ela capta CO2, armazena. Quando ela começa a ver que tem luz, ela fecha, porque ela não quer perder essa água por nada. E ela fica durante o dia fazendo fotossíntese com aquele CO2 que foi armazenado. Então é muito legal. Só que daí temos alguns problemas, né? Essa planta ela não consegue ser muito grande. Por quê? Porque a taxa fotossintética dela é bem baixa. Então, é uma estratégia ótima para não perder água, mas também meio que dá uma limitada no crescimento dela. Mas é uma adaptação e é uma adaptação incrível. Algumas espécies também de plantas, elas fecham o estômago por volta de meio-dia, 1 da tarde. E aí você me fala, por que ela fecha? Ela fecha para não perder muita água. Nesse horário de meio-dia, 1 da tarde, é o horário que mais tem luz, mais tem calor. Então a probabilidade de ela perder muita água nesse período, né, por enfim, tá muito quente e tudo mais, é muito grande. Então ela fecha nesse período, porque daí, né,
Ela dá uma resguardada na água dela, depois quando dá uma caidinha na temperatura, 2, 3 da tarde, ela abre de novo o estômago para continuar fazendo a fotossíntese. E ela fecha esse estômago no meio da tarde graças ao ácido abscísico, tá? É um hormônio vegetal que permite com que a planta faça isso, porque até então ela tá recebendo estímulo ali no fotorreceptor, não tem por que fechar o estômago, mas o ácido abscísico faz com que o estômago feche. Agora a gente tem outro processo que a gente chama de gutação ou sudação. Sudação é um termo mais antigo, mas ainda é usado às vezes em alguns concursos, em algumas apostilas e tudo mais. Mas gutação é o mais comum, que é a eliminação de água na forma líquida, tá? É diferente da transpiração. A gutação, ela vai liberar na forma líquida e a gente consegue ver a gutação quando a gente olha para uma folha e na margem da folha tem gotinhas, não na superfície chama orvalho. O orvalho é relacionado à temperatura, não tem nada a ver com gutação. Gutação é sempre na margem, na volta da folha. E aí fica gotinhas. Essa água é liberada por hidatódios e ela ocorre geralmente quando as condições para a transpiração são desfavoráveis ou até mesmo quando ocorre uma coisinha muito legal. A gente tem uma teoria que chama teoria de Dickson. Essa teoria, ela diz o quê? Durante a noite, como a gente não tem essa abertura do estômago, essa evaporação de água, essa perda de água que vai promover a movimentação, a planta precisa arranjar um jeito de movimentar essa água ali dentro, não rola a água ficar parada ali. Então, o que acontece? Durante a noite, a concentração de ânions e cátions aumenta na raiz da planta. E quando aumenta a concentração, a água tende a entrar para dar uma diluída. Quando a água entra, né, tá ocorrendo uma movimentação, aí essa água vai ser distribuída por toda a planta. Essa água que entrou graças à diferença ali de concentração de ânions e cátions. Essa água entra, vai por toda a planta, faz tudo que precisa fazer e tudo mais. Caso sobre água, ela sai por gutação, tá? Então são esses dois casos que podem ocorrer para eliminar a água por gutação. O primeiro é quando tem o excesso, né, por causa dessa teoria de Dickson e tudo mais. E o segundo é quando as condições para a transpiração são desfavoráveis. Bom, agora falando um pouquinho de transporte de água. Parece que a gente já falou disso, mas na verdade a gente não falou. O transporte de água, ele depende de 3 coisas. Ele tem alta pressão, coesão e adesão entre as moléculas, que é aquele negócio que eu falei pra vocês. Ocorre pelo xilema. Moléculas de água precisam se aderir à parede do xilema e precisam se aderir entre elas também pra ir, o quê? Formando a escadinha até chegar lá na superfície da planta. Quando a água sai lá da planta por transpiração, gutação, o que seja, ela diminui o potencial hídrico ali da planta. E aí a tensão que é causada pela transpiração... Gente, imaginem a transpiração como se fosse alguém com um canudinho sugando. Quando você suga, o canudinho, né, ele vai pegar o líquido lá de baixo e vai subir também. Porque o canudinho vai ficar preenchido ali de líquido. Então não rola ficar sugando e ter uma hora que, tipo, não vem mais. Não, tem que continuar vindo, continuar vindo. Então, imagine a transpiração como esse canudinho. Então, tô lá com o canudinho, eu causo essa tensão. E aí essa tensão vai promover a absorção de água pela raiz. E aí a raiz absorve, vai subindo no canudinho até sair lá, até chegar na sua boca. Então a raiz, digamos que é o fundinho do canudinho. E o canudinho em si é o xilema. E a sua boca é a força de tensão que a transpiração promove. Agora a gente tem alguns tipos de água. Na verdade, alguns conceitinhos relacionados à água que a gente precisa saber pra encerrar o assunto. Estamos terminando, finalmente. Sei que esse vídeo tá enorme. Não sei se vocês estão assistindo ainda, inclusive, eu só tô falando sozinha. Mas tudo bem. Primeiro é a água supérflua. A água supérflua, gente, ela é gravitacional, ela percola a planta e a planta não consegue utilizar ela pra nenhum processo. Ela só percola a planta, ela passa pela planta. A gente tem um conceito que chama capacidade de campo. Capacidade de campo é o máximo de água que um solo pode reter. Então, às vezes, quando chove muito, 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 tem um ponto que o solo não aguenta mais reter água, porque já tá tão, assim, saturado de água que ele não consegue mais. Aí a gente tem o ponto de murcha permanente, que é quando a planta não consegue mais tirar água do solo. Isabela, por que a planta não consegue tirar água do solo? O que causa isso? Isso é causado quando o potencial hídrico da raiz da planta é igual ao potencial hídrico do solo. Lembra que eu falei que quando é igual não ocorre movimentação da água? Exatamente isso. Então a planta não consegue absorver porque o potencial dela é igual ao do solo, então entende-se que não precisa ter movimento da água ali.
E água disponível, que é o último conceito desse vídeo, é o potencial hídrico entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Então é o que a planta vai conseguir segurar de água. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei gravar esse vídeo, amei escrever esse post também, é a minha matéria favorita. Então falar sobre isso é um acalento pro coração, me dá a recordadinha da bioquímica, que é a minha segunda matéria favorita, porque fisiologia, infelizmente, une o melhor dos dois mundos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O post do blog tá linkado aqui, se não tiver linkado ainda, é só entrar no www.biologiaparavida.com e pesquisar na abinha lá de pesquisa Fisiologia Vegetal, que você já vai achar o post, tá bom? É tudo programado pra sair ao mesmo tempo, às vezes o post sai antes do vídeo, então fique esperto no blog e no canal sempre, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, deixa um curtir pra mim aqui embaixo, compartilha o vídeo com seus amigos, chama eles pra se tornarem biologuinhos, um beijo e até o próximo!